Vamos para essa aula de hoje. Qualquer dúvida, vocês vão colocando aí, tá? Que a gente vai tirando todas as dúvidas. Esse conteúdo que agora a gente vai trabalhar hoje, ele faz parte do reorganizador curricular. O que quer dizer esse reorganizador curricular? São atribuídos também pelo Estado de Pernambuco um documento que visa aqueles conteúdos que são mais necessários para a série seguinte. Por exemplo, agora vocês estão no 8º ano, qual é o conteúdo que é fundamental para que vocês cheguem lá no 9º? Sem tanta dúvida. Então, esse conteúdo ele se encaixa dentro do reorganizador curricular e a gente vai trabalhar exatamente esse conteúdo hoje, que a gente também chama de conteúdos prioritários. O conteúdo de hoje é o princípio multiplicativo da contagem. Uso de registros diversos, como diagrama de árvore, tabela e esquemas. Resolução e elaboração de problemas de contagem com o uso do princípio multiplicativo. Dentro dos descritores do SAEP, lá quando vocês estiverem no 9º ano, esse é o descritor 35, que ele pede para que vocês resolvam problemas elementares envolvendo o princípio multiplicativo da contagem. Vamos ver como essa aula vai ser tão interessante, como é tão facilzinha. Vamos vir aqui para o quadro. Vamos dar uma paradazinha aí nos slides, vamos vir aqui para o quadro, só para a gente analisar como é que vai ser o decorrer dessa aula. Vamos imaginar que tio Jaco, como muitos alunos acham melhor chamar, ele tenha 3 calças, tá? Eu tenho lá, calças. Aí eu tenho uma calça preta, um jeans escuro e um jeans claro. Normalmente é esses 3 tipos de calça que a gente, o sexo masculino, costuma comprar, né? E blusas. Branca, preta, azul e uma vermelha. De quantos modos diferentes eu posso me vestir tendo 3 calças, uma preta, um jeans escuro e um jeans claro, e 4 blusas? Uma branca, uma preta, um azul e uma vermelha. Vamos analisar como é que a gente vai dar início a essa aula de hoje. Quantas possibilidades distintas, ou seja, diferentes, eu posso me vestir apenas tendo 3 calças e 4 blusas. Ok? Vejam, primeira maneira, eu vou estabelecer isso aqui letrinhas para ficar melhor a gente entender. Eu vou preto chamar de letrinha A, jeans escuro, letra B, jeans claro, C. Branco, vou chamar de número 1. Preto de número 2, azul de número 3 e vermelho de número 4. Veja quantas possibilidades diferentes eu posso me vestir apenas com 3 calças e 4 blusas. Eu posso pegar essa calça preta, que eu estou chamando ela de A, e vestir com a blusa branca, com a blusa preta, com a blusa azul e com a blusa vermelha. Observe que com apenas uma calça, eu já teria 4 possibilidades diferentes. Tá? Isso a gente usa muito quando a gente costuma vivenciar período de festejos. Ninguém sabe se a gente vai ter a festa de agosto, né? Daqui a pouco ou não. Deus queira que sim. A gente tenha lá uma vacina logo, logo, e essa doença ela acabe. Quem sabe lá a gente ainda está em tempo de ter festa. E se a gente tem uma quantidade pequena de roupa, a gente vai fazer de maneira que a gente vista praticamente todos os dias dos festejos com roupas distintas, com roupas diferentes. A gente não é legal estar repetindo a roupa, né? Na sexta está com a roupa, no sábado está com a mesma roupa. Veja que agora com o jeans escuro, que eu atribuí a letrinha B, eu posso pegar o B e vestir com a branca, que no caso eu estou chamando de número 1, o B com a preta, o B com o azul e o B com 4. Observe que eu tenho mais 4 possibilidades
diferente. Do mesmo jeito com o jeans claro. Ó. Fazendo lá o anagrama, eu posso ter ele aqui, ó, com o jeans claro, com o jeans preto, com o jeans azul e o jeans vermelho. Então, eu posso chamar aqui ó, de C1, de C2, de C3 e de C4. Ou seja, se a gente tem aqui ó, 3 calças e temos 4 blusas, então ó, 3 vezes 4, a gente tem equivalente a 12 possibilidades diferentes. Então, veja que em cada construçãozinha dessa aqui, eu tive 4. 4, 4. 4 mais 4 dá 8, mais 4 dá 12. Então, a partir daí, a gente vai ter o nosso desenvolvimento na nossa aula de hoje. Beleza? Vamos lá? Isso que eu acabei de fazer aqui para vocês no quadro é o que a gente chama do diagrama de árvore. Certo? Na parte de baixo, a gente tem uma tabelazinha, se a gente enumerar direitinho, e também um esquema produzido. Vamos lá. Contar. Como contar e organizar grandes quantidades? Vamos imaginar que agora a quantidade é grande. Não é só apenas de 3 calças e 4 blusas. Eu tenho números grandes. Veja que aí eu tenho uma numeração de 1, 2, 5, 6, 4, 8, 5, 8, 0, 1. Abaixo, dá um clique aí, a gente tem como se fosse uma placa de veículo. Imagine quantos veículos a gente tem dentro do Brasil. E desse montante, todas as placas têm que ter numeração diferente. Veja que interessante essa sequência de construção de placa que a gente traz para dentro do nosso conteúdo. Vamos lá, passando. Vamos para a nossa situação problema. Quantos números de telefones diferentes terminados em 0 podem ser instalados numa cidade como São Caetano, que tem um prefixo 3736? Vocês devem saber que todos os telefones aqui em São Caetano, telefone fixo, eles têm início com 3736, né? Sabendo que ele começa com 3736 e finaliza com 0, quantos números eu posso construir diferente? Quantos números de telefone eu posso ter aqui em São Caetano? Muitos, não? Vamos passando para a gente ver daqui a pouco como é que a gente vai fazer isso. Pode passar. Lembrando que isso aí seria um tipo de telefone. Aí a gente tem mais um tipo, ok? Então a gente vai ter vários tipos aí de números de telefone. Vamos ver como é que a gente vai descobrir essa quantidade já já. Contar é uma atividade comum do nosso cotidiano. Desde cedo, contamos por diversas razões. Saber quantos números de telefones diferentes podem ser instalados em uma cidade, quantos brinquedos temos, quantas combinações de roupas podemos formar em certa quantidade de peças. Veja um exemplo lá que eu dei antes, né? Principalmente essa questão lá de roupas. Eu sempre tive esse cuidado lá de saber qual roupa vai usar na sexta, qual vai usar no sábado, qual vai usar no domingo, para não estar repetindo. Quando a gente também está indo para a escola, né? Logo no início do ano, que às vezes não tem fardamento. Então, o processo se torna tão automático que muitas vezes não usamos nenhuma estratégia para contagens longas e demoradas. Estes processos e formas de contagem podem ser facilitados com a matemática. Hoje, retomamos o que já sabemos sobre esses tipos de problemas e vamos aprender novas coisas. Planejando a solução. Queremos descobrir quantos números de telefones diferentes terminados em 0 com o prefixo 3736 podem ser formados. Para isso, vamos precisar lembrar de alguns conceitos que já aprendemos. Dá um clique aí. No número de telefone, podem acontecer repetições. Exemplo, podemos ter telefone com os seguintes números: 3736-0000, 3736-0110. Observe que 0 estão se repetindo, mas não na mesma quantidade e não no mesmo lugar, certo? Dentre muitos outros. Para responder à questão, precisamos lembrar que dispomos de 10 algarismos do nosso sistema de numeração. Lembrando que quando a gente lembra da questão dos números, são 10, tá? E não 9. Começa a contar já do 0. Então, vai 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. São 10 algarismos. Passando. Você já resolveu algum problema semelhante a este? Já fizeram isso já semelhante ao que eu já pensei também, lá das roupas, da calça, das blusas? Como podemos fazer para descobrir a quantidade de todos os números de telefones diferentes que terminam em 0 e têm como prefixo 3736?
Você já conseguiu resolver o problema? Não se preocupe, vamos aprender muito na aula de hoje. Ao final, você será capaz de resolver este e outros problemas. Ó, vamos deixar ele lá para o finalzinho, tá? Vamos ver um outro exemplo aí. Combinando roupas. Gabriel tem 3 camisas de cores diferentes. Roxa, azul e vermelha. Ele tem também 2 calças de cores diferentes. Laranja e azul. Quantas combinações diferentes ele pode fazer escolhendo uma camisa e uma calça? Já está ficando fácil, não tá? Certeza que vocês aí em casa já estão sabendo mais ou menos qual é a quantidade. Vamos lá no passo a passo. Modelando a solução. Se Gabriel decidir ir com a calça azul, quais combinações ele pode formar? Ó, calça, camisa. Então, aí ficou com as cores azul e amarelo. Calça azul, vermelho, calça azul e roxo ou azul escuro. Isso? Clica mais uma vez. Com a calça azul, quantas combinações ele pode formar? Observe aí, ó. Primeira combinação. Ele pode formar azul com amarelo. Clica de novo. Segunda combinação. Azul com vermelho. Clica de novo. Terceira combinação. Azul com o roxo. Observe quantas combinações apenas com a calça azul. Clica de novo. Então, tivemos 3 combinações com a calça azul. Vamos lá para o próximo. E com a calça verde? Lembrando que ele tinha 2 calças, tá? Ele pode ter verde com a camisa amarela, calça verde com a camisa vermelha e a calça verde com a blusa roxa ou azul escuro, né? E agora, com a calça verde, quantas combinações? Vamos lá ver a primeira combinação. Ó, já viram aí, ó, verde com amarelo. Segunda combinação, verde com vermelho. E a terceira combinação, verde com o azul escuro. Ou seja, 3 combinações com a calça verde. Ok? Resposta. Então, quantas combinações ele pode formar? 3 combinações com a calça azul, mais 3 combinações com a calça verde, se resulta em 6 combinações diferentes. Veja que com apenas 2 calças e 3 camisas, ele pode se vestir de 6 modos diferentes. Então, ele poderia usar roupa de segunda até sábado com todas as peças diferentes. Beleza? Veja como é tão interessante essa aula. Combinando sorvete. Quem é que não gosta de sorvete, né? Vamos lá. Davi foi a uma sorveteria e, diante de tantos sabores, ficou sem saber como escolher apenas 2 opções de sorvete. Que dúvida deliciosa! Davi olhou lá para o sorveteiro. Lá na tabela lá dele já tinha lá, ó, milho, creme, pistache, chocolate, morango, manga. Vejamos. Chocolate e coco, não. Isso Davi pensando. Chocolate e manga? Não. Chocolate e açaí? Não. Morango e manga? Não. Morango e coco? Não. Umbu e manga? Não. Ó, tanta dúvida. A sorveteria oferece 12 sabores diferentes. De quantas maneiras diferentes ele pode escolher 2 sabores diferentes? Vamos passar para a gente modelar a solução. Ó, vamos supor que uma das opções de Davi é o sorvete de chocolate. Então, quantos modos diferentes Davi pode escolher com essas opções? Então, veja ó, que na primeira opção é chocolate. E na segunda opção, ele vai escolher outro sabor diferente do chocolate. Então, ele poderia escolher ó, milho, creme, pistache, graviola, tamarindo, morango, manga, limão, coco, umbu e cupuaçu. Clica aí. Para escolher o segundo sabor, ele ainda tem 11 opções, 11 formas de escolher 2 sabores, sendo um deles de chocolate. De quantas maneiras diferentes Davi pode escolher 2 sabores de sorvete? Então, veja aqui, ó, quantas opções ele tem para escolher o primeiro sabor. No primeiro sabor, com chocolate incluso, ele tem 12 opções. Já na segunda opção, chocolate de novo não. Ele vai escolher chocolate e outro sabor.
Então, ele vai ter 11 possibilidades. Então, qual a resposta para esse problema? Na primeira opção tem 12, na segunda tem 11. Vamos passar? Vocês já sabem quanto é que dá? Imagino que sim, né? Só pegar aí, ó, multiplicar 12 vezes 11 para a gente ter a quantidade de tipos de sorvetes diferentes. Beleza? Faça essa continha aí. 12 vezes 11, tá? Vamos lá. Ó, mandar um abraço aí para a Emily Claudiane da Silva, minha aluna, lá do Coronel Camilo Pereira, 8º B. Também para Sanuele, é isso mesmo? Sanuele, Escola Municipal Tenente José Francisco Graciliano, lá de Maniçoba. Maria Vitória, Maria Eduarda da Silva, devagarzinho, Wanderson Santos da Silva, do 8º ano A, também lá de Graciliano. Cícero também, está assistindo a aula de matemática. Muito bom, Cícero. Qualquer dúvida, vai perguntando aí. Professor Claudécio também está acompanhando a aula. Camila Pitanga Florencio, lá da Escola Municipal José Francisco Graciliano, do 8º ano C. José Romão Silva, do 8º ano B. Carmelita Gomes. Érica Jéssica, professora, também está acompanhando nossa aula. Isabelle Silmara de Moraes, também lá do João Almeida. Um abraço lá para o João Almeida, lá do Itapiraí. Vão acompanhando aí, que a gente já fala mais um pouco. Vamos voltar para a aula. Ó, outro exemplo. Para ir à cidade. Para ir à cidade, Dona Luísa sempre passa na casa de Lilica. Ela pode ir por vários caminhos para a cidade. Um deles é pegar a estrada A e depois o outro é percorrer B e depois caminho B1. Observem aí que no exemplo do lado, está bem melhor da gente entender. Veja que tem a casa da Dona Luísa, até chegar na casa de Lilica, tem A, B, C e D. Tem 4 percursos distintos. Depois da casa de Lilica, até ir à cidade, tem 5 caminhos, numerados de 1 até 5. Aí ele quer saber, ó, indique todos os caminhos da casa da Dona Luísa à cidade que passa por A. Ó, de Dona Luísa até chegar na cidade que passa por A, a gente ia ter 5 caminhos. Não é isso? Vamos ver lá na frente. Já a gente volta para o enunciado. Vamos lá para a letra B. Ó, em busca de uma solução. Veja lá, como é que a gente vai encontrar? Ó. Lembrando que a gente pode construir uma tabela, tá? Como o enunciado lá do conteúdo ele previa. Ou a gente pode fazer o diagrama de árvore, como eu fiz aqui para vocês no quadro. E também vocês podem fazer da maneira que vocês acharem mais interessante. Às vezes até também só pelo princípio multiplicativo, tá? Então veja que na letra A ele diz assim, ó, indique todos os caminhos da casa da Dona Luísa à cidade que passa por A. Então, para passar por A, você teria aí ó, A1, A2, A3, A4 e A5. Então, a gente tem 5 caminhos, passando por A. Na letra B, indique todos os caminhos da casa da Dona Luísa à cidade que passa por B. Então, clica aí que você vai entender. Ó. Então, seria B1, B2, B3, B4 e B5. Outros 5 caminhos distintos. Assim também a gente seguia se fosse para o caminho C. Se fosse pelo caminho C, seria também C1, C2, C3, C4, C5. Também para o D, D1, D2, D3, D4, D5. Na letra C ele diz assim, ó, quantos são os caminhos da casa da Dona Luísa até a cidade? Então a gente poderia usar qualquer uma estrada, tanto a estrada A como a estrada B, C ou D. Então a gente tem 4 estradas, numeradas de A, B, C e D, e também tem as estradas numeradas de 1 a 5. Então, se a gente contar aí todas as possibilidades de A1 a A5, de B1 a B5, de C1 a C5, de D1 a D5, observe que vocês vão ter 5 vezes 4, que é igual a 20. Então, tanto faz fazer pela tabela,
como também a gente já fazer pelo princípio multiplicativo, 5 vezes 4, chegar já ao direto 20. Beleza? Isso vai ficar da maneira de cada aluno. A resposta é 20. Como você chegou ao 20, aí isso daí você faz da maneira que você achar mais interessante. Não tem uma mais errada e uma menos errada, ok? Então, qualquer maneira que fizer, ela vai estar correta. Vamos lá para a próxima. Contando com tabelas. Observe que a gente vai fazer a tabela aí mais uma vez, mas vocês já vão sabendo como é o princípio da forma. Sofia tem 3 saias, azul, branca e cinza. E 4 blusas, marrom, preta, rosa e vermelha. Quantas e quais são as combinações que ela pode fazer sempre usando uma saia e uma blusa? Vejam, semelhante ao que eu trouxe lá no início da aula, as saias dela, a tabela, azul, branca e cinza. As blusas, marrom, preta, rosa e vermelha. Eu fazendo agora só com a saia azul, eu posso ter azul, que eu estou colocando a letrinha A com marrom de M, aí na tabela está a M. Na segunda, AP, que foi a saia azul com a blusa preta. AR, a saia azul com a blusa rosa. E vermelho, que foi a saia azul com a blusa vermelha. Então, AV. Então, fazendo nessa linguagem, nessa simplificação, a gente encontra aí todas as possibilidades na tabela, que também a gente poderia fazer 3 saias multiplicado por 4 blusas, 3 vezes 4 dá 12. Clica aí para a gente encontrar a solução da resposta. Resposta, Sofia pode fazer 12 combinações, ou seja, ela teria praticamente 2 semanas de roupas diferentes, apenas com 3 saias e 4 blusas para se vestir. Tranquilo? Acabamos o mês junino, não foi? E nem quadrilha junina teve, né? Mas se Deus quiser, o ano que vem a gente vai ter. Então vamos lá fazer um exemplo aí com a quadrilha junina. Em uma turma, há 3 rapazes, Antônio, Beto e Cido, e 5 moças, Duda, Elba, Fátima, Gabriela e Hermina. Deseja-se formar casais de sexos opostos para uma quadrilha junina. Quantas e quais casais podem ser formados? Lembrando que aqui, quando ele fala em sexos opostos, tem que ser um casal de um rapaz com uma moça. Ok? Então, vamos lá. Antônio, o rapaz, a gente atribui a letrinha A. Beto, a letra B. Cido, a letra C. Duda, a letra D, das moças. Elba, E. Fátima, F. Gabriela, G. E Hermina, H. Então, quando a gente vai juntando, Antônio com Duda, AD. Clica aí que já vai aparecer. Antônio com Elba, AE. Antônio com Fátima, AF. E assim sucessivamente. Isso aí é a vez de vocês completar isso em casa, ok? Tira lá um print e vai construir essa tabela. Lá em cima está dizendo, agora é a sua vez. Então, essa é a atividade de vocês, ok? Depois vocês conferem aí o resultado. Formando números. Com os algarismos 1, 2 e 3, quais números de 3 algarismos diferentes, sem repetição, podemos formar? Observem aí que eu tenho 3 algarismos, e desses 3, eu quero que eles não tenham repetição, e quantos números eu posso formar? Eu tenho aí 1, 2 e 3, 2, 1 e 3, 1, 5, 2 e reticências. Quantos números a gente pode formar aí? Então, só usando o 1, o 2 e o 3. Vamos ver aqui no quadro? Vamos ver aqui no quadro rapidinho para a gente ver como é que faz essa daqui. Só aqui com o número 1, o número 2 e o número 3. Então, quais são os números que a gente pode criar aqui? Veja, só com esses 3 números, a gente pode criar um algarismo. Como ele já está escrito aqui, 123, certo? 1 permanecendo na frente, mas agora eu vou trocar eles de lugar, vai ficar 132, ok? Agora eu vou pegar o 2 para ir para frente. 1, 2, 3, 213. O 2 permanecendo na frente. Aí vai ficar 231. Ok? Troquei de lugar. O 3 agora indo para frente. 3, 1, 2 e 3, 2, 1. Veja o que ele me pediu aí. Com os algarismos 1, 2 e 3,
quais números de 3 algarismos diferentes, sem repetição, podemos formar? Então, a nossa resposta, 123, clica aí que vai aparecer 132, 213, 231, 312 e 321. Ok? Vamos lá para o próximo slide. A caminho de uma sistematização. Então, como eu estava falando aqui para vocês, ó, essa questão da sistematização, e muitas vezes a gente não precisa criar a tabela, nem criar o diagrama da árvore. A gente já pode fazer pelo princípio multiplicativo, que é pegar a quantidade de calça e multiplicar pela quantidade de blusa. Ok? Passa aí o slide. Então, a nossa fórmula aí, ó, princípio fundamental da contagem, que também a gente pode simplificar para PFC, seria multiplicar a quantidade de calça vezes a quantidade de blusa. Então, pega um determinado valor e multiplica pelo outro. Então, a gente pode chamar aí de M vezes N. No próximo slide, montadora de automóveis. Uma montadora de automóveis lança um carro em 5 versões diferentes e 6 cores distintas. Quantas opções de escolha tem uma pessoa que deseja adquirir um destes carros? Ó, lembrando, 5 versões, 6 cores. E 5 vezes 6, 30. Tranquilo? Então, vamos lá. Visita de sábado. Marcos Antônio quer visitar Thalita no próximo sábado. Para chegar à casa da amiga, Marcos Antônio pode escolher um em 3 caminhos. Para voltar, ele também pode escolher qualquer um dos 3 caminhos. Na letra A, de quantos modos ele pode fazer o percurso de ida e de volta? Então, veja que ele tem 3 possibilidades para ir, 3 possibilidades para voltar. Então, lembrando que cada um caminho, ele pode voltar por 3 diferentes. Então, cada um vai gerar 3. Então, 3 vezes 3, 9. Na letra B, quantas visitas ele pode fazer sem repetir o mesmo percurso de ida e de volta? A mesma quantidade da letra A, né? Sem precisar repetir, 3 vezes 3, 9. Na letra C, de quantos modos ele pode visitar Thalita indo por um caminho e voltando por outro? Então, se ele for pelo caminho e não voltar pelo mesmo caminho, ele só vai ter em cada caminho 2 novos percursos de volta, porque ele não pode voltar pelo mesmo. Então, em cada um que ele tem 3 possibilidades, podendo voltar 2, então 3 vezes 2 dá 6 modos diferentes. Vamos passar o slide. Como se vestir? Jair dispõe de 2 calças e 5 camisas. De quantos modos ele pode escolher uma calça e uma camisa para se vestir? 2 calças, 5 camisas. Então, 2 vezes 5, 10 modos. Letra A. Bem tranquilo, né? Letra B. Quantos dias ele pode usar essas peças de roupa sem repetir o mesmo conjunto calça-camisa, vestindo um conjunto por dia? Também seria 10 dias. Observe que com apenas 2 calças e 5 camisas, ele teria 10 dias com roupas diferentes. Vamos lá para o próximo slide. O cardápio. Um restaurante oferece um cardápio com 3 saladas distintas, 5 tipos de pratos de carne, 6 variedades de bebida e 4 sobremesas diferentes. Daisy deseja uma salada, um prato de carne, uma bebida e uma sobremesa. De quantas maneiras ela pode fazer seu pedido? E aí? Então, basta fazer o quê? Multiplicar todos esses valores. 3 saladas, vezes 5 pratos de carne, 6 tipos de bebida, vezes 6, vezes 4. Então, quando você multiplicar tudo, você vai obter 360 maneiras diferentes. Vamos lá retornar para o exemplo lá do início, para a gente encerrar a aula. Retomando. Quantos números de telefones diferentes, terminados em 0, podem ser instalados numa cidade com o prefixo 3736, que foi lá no início da aula? Estão lembrados, né? Vamos lá, passa aí o slide para a gente ver. Resolvendo a situação problema inicial. Veja, 3736 é o prefixo de São Caetano, tá? O nosso prefixo aqui em São Caetano. Quantas opções de algarismo? Lembra quantos algarismos a gente tem? 0, 1, 2, 3 até 9. Lembra, né? 10. Então, clica aí no slide para a gente já ver essa solução. Lembrando que ele encerra com o 0. Então, quantas opções de algarismo nesse primeiro espaço? 10. Beleza. No segundo espaço, quantas opções de algarismo? Também 10. E no terceiro espaço? Também 10. Ok? Então, pelo princípio fundamental de contagem, que aí está resumido por PFC, clica aí para aparecer.
podemos obter até 10 vezes 10 vezes 10 números de telefones terminados em 0, com o prefixo 3736. Ou seja, 1000 números distintos. Ó, se a gente deixar o 0 lá no final, tá? Sem alterar, a gente vai ter 1000 números diferentes. Se a gente não deixar o 0, se a gente deixar aleatório, então a gente teria mais outras 10 possibilidades lá na quarta casa do número. Então a gente acrescentava mais outro 0. A gente pode ter, em São Caetano, 10.000 números de telefones diferentes. Ok? Quando passar dos 10.000, aí aumentava o prefixo. Em vez de ser 3736, ia ser 3737 ou a operadora ia criar outra. Ok? Então ficamos por aqui. Espero que vocês tenham gostado bastante dessa aula de hoje. Até a próxima semana, que a gente vem com mais uma aula lá do 8º ano. Fiquem em casa e um forte abraço. Tchau.